Fala pessoal, sou o Class, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem gerado algumas dúvidas aqui no canal, que são os famosos e queridos Twins na Godot 4.2. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, isso não for te atrapalhar, considere apoiar nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Muitos de vocês têm ajudado e eu agradeço imensamente cada valor, pois com cada valor a gente consegue uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Antes de começarmos a falar de Twins na Godot 4.2, é importante fazer um disclaimer que na Godot 3.5 esse nó existia. Se eu clicar em mais aqui e procurar Twin, vocês vão notar que nós temos esse nó que fazia justamente a função de interpolação. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Porém, ele traz aqui o nó Twin e poucas opções. Repeat, o Process Mode, o Speed e um playback aqui para estar ativo ou não, baseado no que nós já temos aqui em cima. Fora isso, toda interpolação tinha que ser feita por script. Por isso, a partir da versão 4.0 da Godot, estou aqui na 4.2, nós não temos mais nó Twin. Eu posso procurar esse nó e eu não vou encontrar. Porque agora, conforme a documentação que nós vamos ler, os Twins são criados através de script. Dito isso, vamos para a documentação da Godot. Aqui na documentação, a qual eu vou deixar o link na descrição para vocês também, nós temos a explicação do que é o Twin e como ele funciona. Também temos alguns exemplos, mas esses exemplos, em vez de trazer na documentação, eu vou mostrar na prática com vocês lá na Godot, tá bom? A primeira coisa então aqui que ele define é que é um objeto usado de forma leve, justamente porque está em script, com o propósito de animação através de script, usando o objeto twinner ou interpolador. Os twins são geralmente usados para animações que usam propriedades numéricas para interpolar entre um valor e outro. Ele deve ser considerado principalmente quando você não precisa de algo muito elaborado, que seria o caso do Animation Player. Para animações mais complexas, use o Animation Player. Mais simples, o Twin vai atender bem legal, tá? E o nome Twin, ou interpolação em português, vem justamente do fato de você pular de um ponto para outro, de um polo para outro, interpolos, interpolar. Então você tem uma animação que vai ter um valor, por exemplo, de 0 em uma posição até 10 e ele vai fazer essa movimentação. De 0 em cor até 100%. E esse vai fazer essa transformação de cor e deixar ele mais ou menos opaco. Então a interpolação, em resumo, nada mais é do que mudar de um polo para o outro, de um ponto para o outro. Dito isso, como nós criamos os Twins na Godot 4.0 em diante? Aqui no nosso exemplo, Godot 4.2, que é a versão atual. O Twin pode ser criado tanto usando o Scene.createTwin ou o Node.createTwin. O que difere de um para o outro é que no caso do SceneTree nós usamos getTree, como está aqui no exemplo. Já o Node.createTwin pode ser usado diretamente sem aplicação do getTree. A gente vai ver lá no GDScript, vai ficar mais prático isso, tá bom? Mas como citado aqui, os Twins não são criados mais com Twin.new, isso é inválido, tá? Então a gente tem que criar desta forma ou desta outra. E aqui tem um exemplo bem básico em que um método chamado TwinProperty vai ser chamado para modular a cor de um sprite e posteriormente fazer o tamanho, escala desse mesmo sprite e por fim removê-lo. Tudo isso aqui parece confuso, mas na prática vai ficar muito melhor, tá bom? Lembrando que a documentação eu vou deixar aqui na íntegra para vocês. Aqui na Godot, eu criei previamente esse cenário, bem simples, nada demais, onde nós temos um Directional Light, uma luz direcional aqui para deixar o nosso ambiente visível, um World Environment, tudo isso para deixar um ambiente 3D visível para a gente e também uma câmera 3D que já está aqui. Se você não sabe o que é World Environment Directional Light, tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre isso, mas eu não vou me ater a esses detalhes para o vídeo não ficar ainda maior. Qualquer coisa, confere o link aqui na descrição, beleza? Temos também um mesh aqui que vai fazer o nosso floor, esse chãozinho aqui. Tem muito segredo. E o Prototype Pit, que é esse asset trazido do kit do Kay Lusberg, o qual eu vou deixar na descrição para vocês conferirem. Ele tem assets bem legal em 3D também, tá? Nada demais aqui. Mas o interessante dentro dele é que ele já traz a animação, tá? Já traz tudo aqui. Nesse caso a gente não vai usar, então nem importei. Mas o kit do Kay traz tudo certinho para vocês também. Vale a pena conhecer. Temos essa plataforma que tem uma única diferença aqui. Eu vou abrir o Editable Children. Nós colocamos um nó End Position, que é essa posição final, e um Start Position, que é essa posição inicial para fazermos a interpolação.
E para finalizar esse layout, nós temos aqui um nó 3D com diamonds, armazenando vários outros diamantes aqui, como vocês podem ver, tá? Eles vão servir para a gente como exemplo de twin também. Dito tudo isso, como sempre, esse material eu vou deixar disponível para os membros aqui do canal baixarem e seguirem junto conosco. Mas se você não tem esse arquivo, você pode criar normalmente sem nenhum problema o seu próprio arquivo, beleza? Dito isso, vamos agora entender como criar um twin e para isso a gente precisa de um script. Vou clicar aqui em Word, mas em vez de vir aqui ou clicar com o direito e apertar Attach Script, eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos aqui no inspetor e nesse botãozinho aqui eu vou escolher New Script. Só para diferenciar e mostrar um outro método para vocês também. Vamos criar. E aqui está o nosso script bem básico, o qual vai virar um twin a partir de agora. E é nele que a gente vai trazer os twins, tá? Começando então com a sintaxe mais simples. Vamos então aumentar aqui e criar o nosso twin, tá? Para isso, conforme a documentação nos recomenda, nós vamos criar uma variável. Eu vou chamar de myTwin, minha interpolação, igual create twin. Isso aqui já vai criar um twin. No entanto, se nós dermos um play aqui, sem interpolação propriamente dita, a gente vai ter um erro. Tá só? Aqui deu um erro. Quero aqui mostrar para vocês. Qual foi o erro? O twin, ele está aqui no mundo, mas não começou nenhum twinner, tá? Nenhum interpolador. Porque a gente não trouxe nenhum objeto para fazer essa interpolação. Vamos fazer isso usando o primeiro dos métodos, que é o twin property. O twin property funciona da seguinte forma. Eu vou trazer outra vez a variável, que é o nosso twinner. Colocar ponto twin property, que é essa opção aqui, estão vendo? E aqui dentro, ele pede alguns parâmetros. Ele pede um objeto a ser interpolado, a propriedade que será interpolada e o valor final e a sua duração. Note que em relação a 3.5 para 4, que antigamente tinha o valor inicial e o valor final, aqui nós não temos mais valor inicial, a não ser que usemos o método from, que a gente pode trazer daqui a pouco, mas por hora fique com essa base de objeto, propriedade, valor final e duração. Vamos lá. Eu quero qual objeto? Eu vou começar com o nosso prototype it. Então, clicar, arrastar, segurar Ctrl e fazer a nossa onReadyVar. Mais uma vez. E aqui nós vamos colocar prototype it. É o objeto que eu quero fazer a interpolação. Qual propriedade? Eu quero fazer a posição dele. Então vamos lá, selecionar e dar uma olhada aqui no nosso inspetor. Qual desses transforms aqui é a posição? É este aqui. Position, estão vendo? Que usa justamente o equivalente a transform.origin. Vamos usar position direto para ficar mais fácil. Vou colocar aqui position. E como é uma propriedade, eu preciso colocar como string. Vou selecionar e apertar aspas. A Godot vai converter isso em string. Mas eu não quero mudar os três eixos. Se eu quisesse, eu poderia deixar assim e passar vector3, vetor 3 e passar os três eixos. Por exemplo, 1, 3 e 2, tá? X, Y e Z. E durando 2 segundos. Pronto. Só isso aqui, se nós dermos play, ele vai fazer a interpolação. E perceba que eu não dei twin.start. Ele já está fazendo a movimentação em todos os eixos que eu citei aqui. Só para nós comprovarmos isso, vou no remote, vou dar um like no prototype it, e olha a posição dele aqui, 1, 3 e 2, que foi o que nós passamos no script. Mas se eu quisesse apenas um eixo, eu posso fazer isso também. Para isso eu vou usar uma forma um pouco diferente dessa aqui. Em vez de colocar position direto, eu coloco 2 pontos e o eixo que eu quero fazer a interpolação. Por exemplo, X. Eu quero que no X seja 5. Fiz isso aqui, a Godot vai entender que é apenas um valor diferente de um vector 3. Agora ele se moveu 5 em X. Mas depois disso, eu quero que ele rotacione também. Eu vou aproveitar mais uma vez, vamos olhar no inspetor. Temos a propriedade rotation e ela nós vamos usar para rotacionar agora o prototype it no eixo Y, que é o eixo para cima, tá? Vamos selecionar, copiar e colar. Ou, se eu preferir, Ctrl Shift D aqui abaixo, tá vendo? Só colocar no final, Ctrl Shift D faz uma duplicata, ou duplica, se preferirem. Faço rotation, que é a rotação, o eixo que eu quero, que é Y, e vou passar drag to rad, vou converter de degraus para radianos, 180 graus. Vamos dar um play e ver o que vai acontecer agora com o nosso objeto. Se moveu e começou a rotacionar. Vocês perceberam que não foi simultâneo. Foi um e depois o outro no segundo momento. É isso? Beleza. Se eu quisesse que ambos fossem simultâneos, enquanto o nosso prototype it se move, ele também rotacione. Como eu faço isso? Para isso, o Twin agora traz um método chamado Parallel, que eu posso colocar assim.
aqui antes, perceberam? E agora, tanto o primeiro como o segundo twin vai ser executado simultaneamente. Olha só que legal. No entanto, eu posso ter vários. Eu posso ter aqui ainda o Scale, Ctrl Shift D. Aqui eu vou passar o Scale. Opa, Scale. Vamos passar aqui que o nosso Scale, a escala, vai ser um Vector 3. 3, 3, 3, tá? E eu quero que todos sejam paralelos. Vou colocar paralelo apenas aqui. Estava anteriormente. Vamos ver o que vai acontecer agora. Está girando, mas ele só cresceu no final. Se eu quisesse que todos crescessem, para não repetir paralelo em todos, eu posso simplesmente vir aqui onde o twin é criado e colocar .set parallel. Assim, todas as interpolações abaixo da nossa variável serão simultâneas ou paralelas. Olha só que legal. Bacana. As 3 interpolações foram feitas simultaneamente. Muito bacana, né? Mas eu quero algo mais. Eu quero que eles fiquem em loop. Porque vocês perceberam que depois que chegou no final da interpolação, não ficou constante. Para ficar constante, aqui a gente usa o .setLoops. Quando estiver zerado, vai ser infinito. Se eu colocar 2, por exemplo, ele vai fazer o loop ou rodar, né? Executar 2 vezes. Só. Vou até lá. Eu tirei o parallel, tá? Propositalmente. Pra lá. Vocês perceberam que ele ficou com o estado da anterior. Justamente porque o último evento aqui não fez a zerada antiga. Se eu quisesse que ele reiniciasse no valor anterior, seria necessário aqui justamente fazer o inverso. Então a gente pode fazer aqui Ctrl Shift D novamente. E passar aqui um Vector 3.1, que é a mesma coisa, colocar 1, 1, 1. Ele vai fazer toda essa sequência, vai voltar para o tamanho normal e depois executar lá do começo. Lembrando que não está em parallel. Apenas para vocês entenderem a metodologia. Ó. Vai diminuir e lá ele retorna. Bem bacana, né? Perfeito. Agora vamos ver um outro exemplo usando aqui o nosso plataforma que a gente tem para se movimentar de um lado para o outro. Vocês já viram como movimentar o Prototype Pitch. Agora eu quero que esse objeto se mova para um lado e para o outro. Vamos fazer isso agora. E para movimentar essa plataforma, como nós sabemos, nós precisamos de um referencial da variável. Então eu vou trazer aqui, segurar Ctrl e criar a referência da nossa variável aqui Tile High Forest para representar o nosso Tile High Forest. Lembrando que aqui a gente não tem a colisão, tá? Eu fiz propositalmente como exemplo, mas se for uma plataforma que vocês têm que subir com o personagem, é necessário colisão, tá? E nós vamos usar esses 2 outros nós, que como é herdado, eu não consigo trazer a referência. Nós vamos fazer isso através de cifrão aqui diretamente no script, ok? Bom, então, deletar isso aqui que a gente não vai usar. Eu vou tirar o set loop só para a gente não ficar em loop nesse twin. E vou criar agora um outro twin, var platform twin, abreviando ali platform, 2 pontos igual create twin. E o que nós queremos fazer nesse platform twin? Nós queremos mais uma vez interpolar a propriedade, então twin property. O objeto vai ser o nosso tile high forest e a propriedade que nós queremos movimentar é a posição também, em x. Seleciono tudo, aperto aspas, ele converte em string. E o valor final vai ser justamente a posição que está o nosso end position. Então vou colocar cifrão, trazer aqui tile high forest e procurar o end position, ponto position, ponto x, que é o eixo que eu quero ser destinado. Isso vai levar 3 segundos, 3.0. Ctrl Shift D para fazer uma duplicata dessa linha e mudar o valor. A gente vai voltar para o start position, tá? Então, ele vai levar um tempo para ir até o final e vai retornar. Vamos testar e verificar como vai ser esse comportamento. Ele foi, passou da borda para lá. Passou da borda para lá e parou. Beleza. Vocês perceberam que ele saiu um pouco da posição que ele estava inicialmente, né? A nossa posição inicial era aqui, mas ele chegou até esse ponto. Para a gente ser mais preciso nisso aqui, os twins trazem também a possibilidade de colocar ponto as relative. Só as relative. Note que agora vai ser diferente a interpolação. Começou desse ponto. Olha onde ele vai parar. Parou no final do nosso end position. E parou no final do start position. Só para provar para vocês, a gente clica aqui no end position, start, olha só. Então o referencial foi do start, onde ele começou, e o final daqui, sendo que, por que aqui é o final? Quando ele faz essa movimentação, repara onde ele está aqui. Ele vai até este ponto,
E agora o nosso start position vai ficar nesse lugar. É o relativo a ele. Entenderam? Bem diferente do que estava anteriormente. Então esse as relative pode mudar também o comportamento e pode ser útil dependendo de como vocês querem. Mas eu quero chamar a atenção ainda para o fato que na Godot 3.5 nós podíamos usar o Easy e o Transition para mudar a suavização e também o tipo de transição da interpolação. E na Godot 4.2 nós podemos também. Para isso nós usamos Set Easy e Set Trans. Vamos fazer isso em ambos. Mas antes de fazer em ambos, eu vou colocar apenas esse ponto set Easy. Eu vou colocar Easy In, Easy Out. Note a diferença do primeiro em relação ao segundo. Foi suave e aumentou. E o segundo foi acelerado. Se eu quiser que ambos tenham mesma suavização, Ctrl X, coloco aqui. Isso afeta todos os twins abaixo, tá? O mesmo vale se eu quiser um tipo de transição. Ponto set trans. E eu escolho a transição. Vamos colocar, por exemplo, um bounce, tá? Ambos vão ter o bounce agora suavizados. Viram? Ó, é meio maluco fazer isso para uma plataforma, mas só para vocês perceberem. Tem várias opções. A mais básica é a linear, que vem quase como padrão. Aqui temos, por exemplo, o Expo. Vocês podem testar para ir conhecendo cada uma delas também, então não vou me ater em cada um dos tipos. Exponencial, tá vendo? Ó, ele para e de repente ele acelera. É um tipo de transição bem interessante também, dependendo do jogo de vocês. E claro, poderia ter o set loop para ficar contínuo aqui no nosso jogo, já que é uma plataforma que o player tecnicamente iria subir e poder acessar outros lugares. Então ele vai, volta, vai e volta. Bacana, né? E o que a gente pode fazer além disso? A gente pode deletar alguns objetos com o Twin também. Para isso vamos fazer uso dos nossos Diamonds. E eu quero que vocês aprendam isso, que é bem legal. A gente tem vários diamantes dentro desse nó 3D. Eu não quero acessar cada um deles fazendo referência assim, ó. Poderia, né? Mas não faz sentido. Eu trago para cá, trago esse para cá, trago esse para cá. Uma referência para cada um vai demandar tempo. E se eu colocar qualquer outro nó aqui, eu preciso criar uma nova referência. Em vez disso, vamos aproveitar o for loop e também a interpolação aqui dentro da Godot 4.2. Vou arrastar o nosso Diamonds, segurar Ctrl e criar referência apenas a ele. Agora, nós vamos fazer um for loop aqui. For diamond para o diamante in diamonds.getChildren, ou seja, pegue todos os filhos dentro desse nó e todos que estão lá. Vamos criar agora uma variável aqui em cima para o nosso twin, tá? Var diamond twin, dois pontos igual create twin. E agora diamond twin ponto twin property também. Quero que seja uma propriedade. O nosso objeto vai ser o diamond, que é o placeholder. E a propriedade vai ser o nosso scale. Vamos colocar para vector 3, já que é um objeto 3D. 1.2, 1.2 e 1.2, levando 1 segundo. Perfeito. Vamos ver o que acontece agora? Ó, cresceu, cresceu. Vocês estão vendo que cada um deles está crescendo? Vamos aumentar isso aqui para ficar bem visível. Meio. 1.2 ficou pouco. Mas eu quero que vocês percebam que eles estão animando um atrás do outro. Ó, sequencialmente. O que não seria tão interessante. Como que eu faço para que todos sejam animados, interpolados de uma vez? Para isso eu vou colocar a nossa variável de twin dentro do for loop. Que já muda o comportamento. Eu vou aproveitar já aqui, dar um Ctrl Shift D, duplicar e colocar 0. Ou vector 2.0 é a mesma coisa também, tá? Então a gente vai e volta. Ó. E para ficar mais interessante no joguinho, né? Isso aqui tem que ter uns 7 loops, com certeza. Já tem um tile, né? Você já tem um objeto animado aqui pro seu jogo, um coletável, olha só. Só com twin. Olha que bacana. Mas agora eu quero que eles sejam deletados depois de um tempo. Ou... E como eu faço isso? Para isso, vamos colocar aqui Diamond Twin. Nesse caso todos vão subir de uma vez só porque a nossa variável está aqui dentro. Mas vamos colocar Diamond Twin. .callback, que é uma chamada. Twin callback aqui. E qual callback eu quero? Eu quero queueFree. Então vamos colocar Diamond.queueFree. Tem parênteses, tá? Porque o método in callback tem que ser chamado dessa forma. Vamos verificar o que vai acontecer. Sumiu.
Sumiram todos. E de fato sumiram. Vamos dar uma olhada no remote só para confirmar isso. Olha só, tá vazio o nosso Diamonds. Bacana, né? Então você pode usar também callbacks aqui direto. Qualquer outro callback for necessário, tá? É claro que aqui é apenas um exemplo porque tem um detalhe importante. Quando você usa o Kill Free, a gente vai ter uma série de erros aqui. Por quê? Porque a gente estava entrando em 7 loops aqui infinito por conta desse for que está aqui e está depois deletando. Então não posso ter isso como um 7 loop se eu usar o Kill Free. Só para a gente ver que o erro vai sumir. Tá? Então é importante vocês considerarem tudo isso quando criarem os objetos. Ou eu uso um, tirar aqui, ou eu uso outro. Não tem como algo que está em loop existir já que ele foi deletado. Tá? Então é importante isso. Ó. Note que não temos aquele erro, tá bom? É interessante mostrar isso para vocês compreenderem também cada uma delas. Outro ponto que é legal aqui também do nosso objeto win é que eu falei que não tem o valor inicial. Antigamente tinha. Para chamar o valor inicial agora eu tenho que colocar ao final do win ponto from current ou from um outro valor. Por exemplo, eu quero que ele interpole de um vector 3, vector 3, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0. O que significa? Que em vez de ele usar o valor inicial que é de 1 em 1, o valor inicial vai ser 3.0. Olha o que ele vai fazer agora. E diminuiu. Estão vendo? Como está em loop, né? A gente não fez a interpolação normal, ele está com esse bug sem nenhum problema. É só para mostrar para vocês mesmo. Perceberam? Eu defini o valor inicial através de from. O que poderia, se por exemplo eu tivesse usado from current, usar o valor normal. Sem muito segredo, mas está aqui, tá? Que é a mesma coisa que nós já tínhamos também usado anteriormente. Agora, vamos voltar aqui alguns Ctrl Z. Os twins têm algo interessante. Vocês perceberam aqui que no mesmo instante que a gente fez o twin callback kill free, o qual eu vou refazer aqui, diamond twin ponto twin callback, e aqui o nosso diamond ponto kill free foi imediato, certo? Mas eu não quero que isso aconteça imediatamente. Eu quero que ele demore um tempo. Só para a gente testar de novo, né? Já fizemos, mas só para lembrar. Ele vai fazer a interpolação e depois ele já vai sumir imediatamente. Se eu não quero acontecer dessa forma, como que eu faço? Eu posso fazer assim. Ponto .set delay. Fazer um atraso de 3 segundos, por exemplo. Mas só que esse atraso, olha o que vai acontecer. Ele deu atraso para começar a próxima interpolação. E não era isso que eu queria. Então esse delay vai fazer um atraso para que a interpolação comece. Como que eu faço para esperar para que a próxima interpolação comece? Em vez do set delay, nós vamos usar o diamond.twin, que é a nossa variável, .twin interval, que é um intervalo entre o twin. E pede como parâmetro um tempo em float, 3.0, por exemplo. Ele vai fazer as duas animações, as duas interpolações, e depois de 3 segundos, ele vai chamar o twin callback kill free. E voilà. Muito bacana, né? Então, é um outro método, vocês já viram aqui, recapitulando, o nosso twin property, o twin callback e o twin interval. Mas tem mais um que é bem interessante, que é o twin method que a gente vai ver agora no exemplo 2D. E para o mundo 2D, vamos dar uma olhada aqui. Basicamente eu criei essa cena onde nós temos um nó 2D aqui como raiz, esse background que é um texture animado com shader, nada demais, tá? O HUD que é um canvas layer, esse nó control e o score label, basicamente traz o texto vamos contar com twin e depois a gente vai atualizá-lo com twin também, vai ser bem legal. E o animate sprite que é esse skull animado aqui constantemente, tá bom? O que a gente vai fazer inicialmente? Criar o nosso script, vamos lá, aqui em script, adicionar um novo script e criar ele como vazio. Eu preciso de referência do nosso animate sprite, então já vamos colocar aqui. E uma referência também do nosso score label. E se vocês perceberem, ele vem com um sinal de porcentagem aqui do lado esquerdo e do lado direito aqui no Syndoc também tem sinal. O que é esse sinal? Esse sinal é o Access Unique Name, que foi incorporado a partir das versões 4.0 da Godot. Se você não sabe para que ele serve, tem um vídeo bem bacana aqui no canal e eu vou deixar nos cards para vocês conferirem também. Beleza? Dito isso, vamos animar o nosso skull. Para isso, nós vamos criar a nossa função input. Vai detectar, eu quero que a animação de twin aconteça quando o mouse for clicado. Então, ele vai detectar isso. De que forma? Verificando if event, se o evento is input event mouse, vamos dar mais, né? Input event
mouse button. Se for o botão do mouse apertado, qualquer um deles, tá? Aqui eu não estou verificando o index. And event.expressed. Se o evento for apertado, porque eu não quero somente a detecção da movimentação, mas também o clique. Se isso acontecer, nós vamos chamar uma função aqui que eu vou chamar de skull twin. Okay? Essa é a função que nós vamos criar. Ela não existe. A gente precisa criar, então eu vou copiar aqui, Ctrl C, e criar a função func_twin, que vai ter a variável de twin, var twin underline skull igual create twin. E aí nós podemos chamar novamente a nossa variável e o método twin property, que inicialmente a gente quer mudar a posição. Vocês têm que entender, quando usa o property é uma propriedade, quando usa o method é um método, quando usa o callback é uma função dentro do objeto também. E o interval para intervalos. Se é uma propriedade, eu preciso passar um objeto. O objeto é o nosso skull. E qual a propriedade? Position. Vou colocar aqui position. E neste caso não vamos colocar nem x nem y, porque vamos detectar as duas posições vetoriais no nosso viewport. O valor final, que vai ser o get global mouse position, a posição global do mouse clicada na tela. E vai levar o tempo de 1 segundo aqui com a atualização de set is in. Tá? Set it in, ok. Certo? Com isso aqui ele já vai detectar quando eu clicar. Vamos dar play e verificar. Nasceu aqui no começo, vou clicar aqui no canto superior direito. Nosso objeto foi para lá. Qualquer clique, ó, clicar com o esquerdo e com o direito. Direito com o scroll também, tá? E está detectando o input do mouse e eu não verifiquei o index. Mas está se movimentando, perceberam? Bem bacana, né? Mas o que mais a gente pode fazer com o twin? Nós podemos usar o twin method, que é o que a gente vai fazer agora com esse objeto aqui. Como funciona o twin method? Ele é muito parecido com o twin callback, porém ele precisa de 4 parâmetros. Se nós colocarmos aqui twin skull.twin method, a Godot já vai sugerir para a gente, só diminuir aqui para vocês, 4 parâmetros que devem ser informados. Repara aqui, esperado pelo menos 4 parâmetros, não foi recebido nenhum. O primeiro deles tem que ser um callback. Até agora a gente usou propriedades. Passando o mouse aqui no nosso inspetor, tá? Eu tenho modulate, como vocês podem ver, é uma propriedade. E se eu colocar aqui modulate, vamos aumentar aqui. Opa. Vamos colocar aqui modulate. Passar um valor, perceba que é uma propriedade mesmo, tá? Passar um valor de color.white, que é a cor original, color.black, de uma cor para outra durando 1 segundo. Colocamos todos os parâmetros, mas perceba que agora ele vai dar um erro. O argumento 1 deve ser um callable, mas é uma cor. E como eu sei qual é o callable dessa propriedade? Se eu for na documentação, a gente vai ver aqui em modulate, que é a cor, perceba que está como cor, que eu tenho esse método setModulate. Recebe justamente um valor, esse valor que a gente passou posteriormente. Então, assim sendo, eu posso mudar isso para set_modulate. E agora, se nós testarmos, o nosso objeto, ele vai se mover, porque não está paralelo, e posteriormente a essa twin, ele vai mudar de cor para um preto. Perceberam? Só. E aí você pode brincar com outras cores também, porque aqui, só para a gente lembrar, quando eu coloco color ponto, a Godot sugere várias outras cores para a gente modular, como violeta, por exemplo. Vamos dar um play aqui. Agora já não vai ficar preto, mas violeta. Tá vendo? Bem legal, né? Essa brincadeira que a gente tem aqui usando os twin method. Qual que é a diferença do callback? Eu vou tentar fazer essa mesma linha, vou comentar aqui, agora com o callback, tá? Twin, é o ponto twin callback. E logo de cara eu vou ver que eu só tenho um parâmetro, só um callable. Então não posso colocar set_modulate. De repente eu pensei nisso. Set_modulate e eu vou modular o que? Eu vou modular uma cor. Então vou colocar ponto color. Talvez. Vamos ver. Ponto white. 1 segundo. Não dá para fazer mais nada. Vocês perceberam que a gente não tem a quantidade suficiente? Inclusive aqui fala que ele não consegue encontrar a propriedade color na base callable. Porque o setModulate é um pouco diferente para esse caso do callable. Para o callable a gente teria que fazer assim. Skull, que é o objeto, ponto set_modulate, ponto bind. A gente vai conectar algo. Conectar o que? A cor. Color, ponto red, por exemplo. E vamos levar aqui set delay, vamos colocar um set delay, um atraso, só para a gente perceber realmente essa diferença de
1 segundo, tá? Vamos testar aqui e verificar como vai acontecer agora. Percebam que a estrutura é um pouco diferente. Aqui, ele ficou vermelho, com um delay de 1 segundo. Vendo? Como já foi chamado uma vez, ele não vai acontecer novamente. Só para a gente ver, colocar aqui um setzinho. Set easy. Eu não tenho set easy. Perceberam? Olha lá. Vamos ver de novo. Vamos trocar aqui. Set easy. Opa! Vocês perceberam que nós temos métodos diferentes também para cada tipo de twin? O twin method eu tenho set delay, set easy, set trans, set block signal, set deferred, set index, vários outros aqui. Mas se eu for para o nosso set, no nosso twin callback, eu só tenho set delay, o block, o defer e o index. Perceberam? Tem um set script também. Eu tenho outros diferentes conforme o twin que eu estou usando. E isso é importante para vocês perceberem, senão a gente vai ter um erro. Se eu chamar aqui, por exemplo, easy, que eu já decorei isso aqui, e colocar easy, in, out, vai dar um erro. Ó, tá vendo? Set is in não está declarado no escopo atual. Que escopo? Do twin callback, tá? Então muita atenção para isso também, para vocês não confundirem. Beleza? Salvamos aqui. E agora vamos fazer uma interpolação usando o nosso label, tá? Eu só vou deletar esse callback aqui, foi só para exemplo mesmo. Para o label, nós já temos a referência dele criada aqui, tá? Nós vamos criar uma outra função, func ready, que vai ser justamente quando nós entrar em cena, e essa função vai ter o nosso twin var label twin, vai ser igual ao create twin. Percebam que isso é repetitivo e com o passar do tempo vocês vão se familiarizando e também lembrando. É muito legal isso, essa repetição para quem está começando na programação também. Label twin, aqui de novo, agora com o twin method. Por quê? A gente quer mudar uma propriedade que é o texto, mas eu não posso diretamente fazer interpolação de texto aqui como está com essa propriedade. Eu vou até tentar para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Vou pegar aqui, comentar isso, colocar label twin, ponto, twin property. Qual propriedade a gente quer? A propriedade text do nosso objeto label. Aqui, label, score label. Score label? Score label, isso mesmo. A propriedade vai ser o text, certo? Mas eu quero mudar do valor final de 2.0, levando 1 segundo. Certo? Temos aqui. E ele está falando que text, entre aspas. E aí nós temos o text como propriedade. Vamos testar aqui o que acontece. Não acontece nada, a não ser um erro que a gente está vendo aqui. Qual que é o erro? Vamos verificar. Há um problema de verificação entre um valor e outro, porque um tem que ser string. Tudo bem, vamos usar para string aqui. Vamos dar um play novamente. Contou, vocês perceberam? Fez a contagem desta forma aqui. Ele foi pegando todo aquele texto e limpando, que pode ser interessante para vocês, e converteu nesse texto que eu coloquei aqui. Vamos contar com o twin? Com certeza. Só vamos testar de novo. Mas fez uma bagunça tremenda. E se eu quisesse fosse uma contagem correta? Por exemplo, vou dar aqui o nosso texto para 0. Aqui colocar 10. Vamos ver se ele vai contar. Não contou. Perceberam? Ele só fez apenas uma transição de uma informação para outra. Para que houvesse uma contagem mesmo, a gente usaria justamente o nosso twin method. Vou comentar esse aqui. E o que o twin method vai ter? Para se conectar, ele vai pedir inicialmente um callable. A gente já sabe que é o text que a gente quer alterar. Só que o text é uma propriedade, como a gente já viu aqui. Então vamos criar um método para alimentar esse twin. Func set label text é o método que a gente vai criar. Ele vai trazer como parâmetro um valor, tá? Value como inteiro, tá? Esse valor vai receber aqui dentro do nosso método posteriormente. E ele vai ser basicamente o nosso label score label, né? Na verdade, ponto text, que é a propriedade que nós queremos. E aqui nós vamos colocar contando com twin mais converter o valor que a gente tem para string. Então o valor inicialmente é inteiro, vai virar um string. E agora a gente pode chamar esse método aqui. Vou copiar essa variável antiga, vai ficar igualzinho. Passamos o método. Agora o valor inicial que eu quero que ele conte a partir de 0 até 10. Isso vai durar 2 segundos. Pronto. Isso aqui, certo? Agora que eu reparei, faltou. Está escrito errado. Vamos só corrigir isso aqui para não ter problema. E ao testar agora, olha que legal a contagem como vai acontecer.
Perceberam que foi diferente? Vou até dar um espaço aqui que faltou, né? Agora sim, ele vai fazer a contagem. Vocês podem fazer de repente uma contagem regressiva. Contar de 10 até 0. Demorar 5 segundos, eu sei que é um pouco, é demais. E logo depois disso aqui, tá? Depois que isso aqui acontecer, Skull Twin. Então, a Godot vai começar essa interpolação do label, vai fazer a contagem regressiva e depois vai fazer o Skull Twin. Na teoria é isso. Mas olha o que vai acontecer quando nós executarmos a cena. Ele já moveu antes da contagem terminar. Como eu sei que a contagem terminou para que a outra seja executada? Aqui é onde entram os sinais dos nossos twins, que aqui na Godot a gente pode usar o nosso await, uma palavra reservada bem legal. Se vocês quiserem vídeo sobre await, comenta aqui embaixo também para eu saber. Chamar a nossa label twin, que é a interpolação que a gente criou, e colocar ponto finished, que é um sinal que vai verificar quando efetivamente terminou a interpolação. Então ele vai fazer a contagem regressiva, terminada a contagem regressiva, a gente faz a interpolação do Skull Twin para onde meu mouse estiver posicionado. Deixa aqui, e olha só, esperar a contagem acabar, e ele tem que ir para aquele canto superior esquerdo onde está o meu mouse. Perfeito, nós temos também como trabalhar sinais aqui com interpolação. Bem legal, né, pessoal? Então esse foi o vídeo, é um vídeo bem longo, mas bem instrutivo também para mostrar para vocês o poder que os Twins têm aqui na Godot 4.0 e como vocês podem usar isso nos jogos de vocês. Claro que essa é uma breve introdução, muito mais coisa tem sobre o Twin, mas eu vou deixar na documentação também aqui para vocês conferirem cada detalhe e poderem se aprimorar cada vez mais. E para eu saber que vocês chegaram até o final aqui do vídeo, comenta aqui embaixo, #Godot4Twin. Assim eu sei que você realmente assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E se você ainda não for inscrito, considere se inscrever para apoiar o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!